Meus irmãos, eu queria chamar a atenção de todos aqueles que nos assistem, principalmente aqueles que são membros da Igreja Presbiteriana Aliança aqui em Limeira, para alguns avisos. E eles têm a ver com um único tema, que são as ações pastorais por parte do nosso conselho e da nossa junta diaconal para esse tempo aqui de distanciamento físico e durante esse período que nós estamos passando de uma pandemia. O conselho, juntamente com a sua junta diaconal, tem pensado em algumas ações pastorais a fim de cuidar da igreja nesse tempo. Então, a primeira delas que eu queria destacar aqui tem a ver com os nossos estudos semanais. Nós temos oferecido estudos a grupos de treinamentos de segunda até sexta, sendo de segunda a quinta trabalho para os adultos e na sexta-feira o nosso trabalho com os adolescentes. Então, aproveite essa oportunidade para que você possa, durante esse tempo, se alimentar da palavra do Senhor e assim crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A segunda coisa que tem mais a ver, sobretudo com esses dias agora de distanciamento físico, é a nossa jornada de oração. Diariamente, nós temos nos voltado para buscar o Senhor nesse período de pandemia. Para a nossa era secular, Deus é irrelevante para as questões desse mundo. Mesmo questões calamitosas como essa que nós estamos vivendo. Todavia, nós declaramos, insistimos, reafirmamos dia após dia que Deus é o único que pode, de maneira extraordinária ou de maneira ordinária, trazer uma solução para os dilemas desse mundo que Ele mesmo criou. Por essa razão faz todo sentido orar com fé, porque nós estamos falando com aquele que é poderoso para agir de acordo com a sua vontade e o seu querer. Por essa razão, diariamente às 6h30 da manhã e às 17 horas, durante o período da tarde, nós temos nos reunido para um rápido período de oração. E eu queria então incentivar a você que não participou de nenhum dia na semana passada, que o faça durante essa semana. Nós temos também o nosso relógio de oração, você pode entrar no link e se cadastrar, para que você também tire uma hora, pelo menos um período, pelo menos de um dia, mas eu incentivo que você faça isso todos os dias, para orar, se juntar a nós em oração, por alguns pedidos ordinários, pela nossa vida espiritual, pela nossa igreja, pelo nosso país, pelos nossos governantes e pelas nossas famílias. Não deixe de participar desse projeto, ok? Há um outro projeto também que envolve todos os oficiais da igreja, que nos próximos dias estarão contactando as famílias das nossas igrejas. Nós não temos condições de contactar dentro do nosso planejamento todas as pessoas, porque a nossa igreja cresceu, mas nós entraremos em contato com todas as famílias da igreja, e assim sabermos como as coisas estão, para que a gente possa ter uma espécie de triagem aí, de como anda a saúde das nossas famílias, a fim de que a gente possa contribuir e servir com cuidados pastorais, se esse for o caso, tarefa do conselho, e com outros cuidados que dizem respeito à nossa junta diaconal. E o terceiro e o último, que eu já me perdi aqui na quantidade de avisos, mas o último aviso, que também tem ação com essas ações pastorais diante da pandemia, tem a ver com a orientação e ajuda médica na luta contra a Covid-19. Então, nós ontem enviamos um documento a toda a igreja, e eu peço que, se você ainda não fez, leia esse documento com atenção, o qual nós apresentamos orientações, e não apenas orientações, mas também uma ajuda médica nesse período de distanciamento físico e, sobretudo, nesse período em que aumentou o número de casos na nossa região e na nossa própria cidade, e nós estamos vivendo aí uma superlotação dos leitos, sobretudo de UTI. Então, por essa razão, o nosso conselho
convidou e chamou para perto alguns profissionais da área de saúde para que pudesse não apenas oferecer algumas orientações no que diz respeito à Covid-19, mas também para se colocar à disposição caso você precise. Então, se você sentir algum dos sintomas da Covid-19, eu não vou citá-los aqui, porque eles estão lá no documento, eu te incentivo a lê-lo. Ou se você faz parte do grupo de risco e tem alguma dúvida, lá tem os profissionais e os números dos profissionais para que você possa se valer desse serviço. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, encerrando assim esse aviso, para um aspecto importante. Primeiro que, como vocês sabem, os nossos profissionais já estão sobrecarregados de tantas demandas nesse sentido. Então, primeiramente, você só deve procurar se for exclusivamente para assuntos relacionados à Covid-19. Então, esse nosso projeto não envolve outra coisa na área médica a não ser exclusivamente, repito, exclusivamente para questões ligadas à Covid-19. E que você faça uso desse trabalho voluntário com bom senso. O que nós queremos, por fim, é exatamente orientar vocês, afinal nós vivemos aí uma guerra de narrativa e desinformação, ao mesmo tempo que nós queremos te ajudar preventivamente naquilo que for necessário. Então, não deixe de se valer, mas, repito, faça uso exclusivamente para esse fim e de maneira a usar o seu bom senso. A todos, tenham todos um bom domingo, que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, e encerro reforçando, a partir de amanhã retornaremos ao nosso momento de oração às 6h30 e também às 17 horas, e espero que você esteja conosco lá para juntos buscarmos aquele que de fato pode governar e controlar a nossa vida e trazer uma solução para esse dilema que nós estamos vivendo.